Esse é o Daniel Zucco, um cara gente boa que é apaixonado por Brasília. Ele tem um conteúdo muito legal no YouTube e no Instagram sobre a nossa capital, o Minha Brasília. Esse foi um papo muito divertido com um cara que tem tudo a ver com esse quadradinho. Então, confere aí. Daniel Zucco, obrigado demais pela presença e principalmente obrigado demais por aceitar assim de forma tão rápida. Eu que estou começando nisso agora, vejo o quanto que é difícil. Às vezes a gente convida uma pessoa e aí não dá resposta, e aí fala que talvez, e aquele negócio demora, e você assim, cara, eu estou muito feliz. Te mandei mensagem lá no Instagram, você aceitou prontamente. Para mim é uma honra poder conhecer alguém que faz algo no qual eu sou apaixonado, que é falar da minha cidade. Falar bem de Brasília. Falar bem de Brasília. Eu sou jornalista, então jornalistas falamos de Brasília todo dia. Normalmente, mal. Mas falar bem de Brasília, que eu acho que é necessário. A cidade merece, cara. É uma cidade espetacular. E eu que agradeço de verdade o convite. Assim, eu fico sempre muito feliz. Porque é uma... Não é um reconhecimento do trabalho. Eu acho que é o reconhecimento da cidade. Né? O meu trabalho ele não seria nada sem essa cidade, no meu trabalho no Minha Brasília. Então, quando de alguma forma eu sou convidado para conversar, para dar entrevista, para dar palestra, qualquer coisa, eu sempre falo, cara, isso é o reconhecimento da cidade. Sim. O público percebendo que Brasília tem muito mais a oferecer do que ser uma repartição pública mal vista. Já ia falar nisso, cara, porque eu sou apaixonado por essa cidade, sou de Brasília e é raro às vezes encontrar pessoas que entendem de Brasília. E você, por tudo que eu te acompanho nas redes sociais, o quanto você entende da cidade, da história, da realidade, do atual momento, da cultura. E assim, acho que vai ser um papo, tenho certeza, muito legal, porque eu vou te fazer muita pergunta aí. Então vamos nessa. De tudo isso. Primeiro, cara, de onde você é? Qual é a sua relação com Brasília? Como é que começou a sua história aqui na nossa capital? Eu nasci aqui. Eu sou ainda de uma geração, eu nasci em 1980. Quando eu nasci em fevereiro, a cidade tinha ainda 19 anos. Brasília era mal saída das fraldas, né? Quando eu nasci. Você é de que ano? Só pra saber. 80. 80. Fevereiro de 80. 4 anos mais velho que eu. Então, a cidade ainda era... A gente ainda vivia num momento em que a grande maioria das pessoas vinham de fora. Pouca gente tinha nascido aqui em Brasília, eu nasci aqui. E eu lembro quando eu tinha 9 anos, meu pai é militar do Exército, então eu morei em várias cidades. Né? Nasci aqui em Brasília, aí fomos morar no Rio de Janeiro, Macapá, morei em Manaus, Belém, Fortaleza, Brasil inteiro. Mas eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, morando aqui em Brasília, em 89, eu estudei na Escola Classe 102 Norte. E ainda hoje é assim, na época eu fazia a 4ª série, hoje eu acho que é o 5º ano, e que é a série em que a história de Brasília é ensinada para as crianças. E eu lembro que nesse ano de 89, na 4ª série, na Escola Classe 102 Norte, a gente foi visitar os museus de Brasília, como parte da aula mesmo. De estudos sociais, eu acho, à época. Você que é professor, né? Estudos sociais, com certeza. E, cara, eu me lembro que eu fiquei encantado, assim. Era uma história única, de uma cidade única, realmente sem nenhum paralelo. Minha mãe é historiadora, então assim, eu sou interessado por história, eu acho que desde dentro de casa. E conhecer um pouco mais sobre a cidade que eu tinha nascido e ser tão nova, né? Aquilo realmente me encantou muito, assim, mas muito. E eu acho que foi ali, eu com 9 anos de idade, que esse vírus foi inoculado em mim. E aí, no ano seguinte, eu já fui morar em outra cidade. Eu fui morar em Fortaleza. E eu lembro também do meu orgulho de falar que eu era de Brasília. Eu sou de Brasília e tal. E já conheci um pouco da história da cidade, por causa da escola mesmo. O Panteão da República tinha recém-inaugurado, inaugurou um ano antes, em 88. E em 89 fui lá visitar e me encantei com tudo aquilo. Eu lembro muito desse orgulho de Brasília. Quando eu voltei para cá, já no final da adolescência, Raimundos já tinha estourado de novo, né? Então Brasília já tinha voltado para a cena cultural, não era mais só aquela cidade da política. Já tinha voltado essa luz na cena cultural como foi no início dos anos 80.
E eu vivi Brasília no final dos anos 90, no final da minha adolescência. Cara, andei muito a pé. Fui em todos os shows que você puder imaginar. Showzinho no UNB, voltando para casa de madrugada a pé. Coisa que hoje é impensável, né? Sim. Você voltar para casa andando. Eu morava na Asa Sul, ia da UNB para Asa Sul, 4h30 da manhã. Aquela gangue, porque ninguém andava de 2, de 3. A gente andava de 30. E eu vivi muito a cidade. E comecei a me interessar igualmente pela história, pelas personagens da cidade. Quando eu me toquei que a gente tem um privilégio, que ainda hoje acontece, mas nos anos 90 ele era muito maior, que as pessoas que pensaram, que construíram a cidade, estão vivas. Sim. Quem construiu o Rio de Janeiro morreu há 4 séculos. Né? Quem construiu São Paulo, Salvador, morreu há muito tempo. Quem construiu Brasília está vivo. Isso realmente me encantou muito. Tanto que a minha primeira faculdade foi turismo. Antes mesmo de jornalismo foi turismo. Eu me formei em turismo. Porque durante a faculdade eu percebi que a maioria da venda do turismo no Brasil era essa venda do turismo de praia, litoral, Nordeste. Eu falei, cara, mas o Brasil é gigante. A gente viveu em 500 anos um ciclo que a Europa viveu em 1500. Né? De ser colônia, de ser pequenininho, começar a ter uma cultura própria, vir gente de fora, ganhar uma emancipação. A gente viveu isso em 500 anos apenas. Então o Brasil não pode ser resumido a uma faixa de praia, cara. Né? Até um poeta português, que eu não vou lembrar o nome, não sei se é o Essa de Queiroz, que falava, né, que os portugueses são agarrados à praia como os caranguejos à areia. Sim. Porque Portugal é uma faixa de litoral só, né? Pedaço da Espanha. O interior de Portugal é a Espanha já. E o Brasil estava seguindo mais ou menos essa mesma linha, né, de ser só uma faixa de litoral, até que JK teve a brilhantíssima ideia de ser um novo bandeirante e expandir o Brasil para o interior, e graças a isso a gente tem Brasília. Então todas essas paixões por história, pela história específica da cidade, por perceber o privilégio que a gente tem de morar em Brasília, das pessoas estarem vivas, de você ter a fonte viva ali, né, para conversar com elas e tal. Isso me fez me apaixonar cada vez mais por Brasília. E aí, quando surgiu minha Brasília, eu mergulhei de cabeça. Aí, vou estudar de verdade essa cidade. Né? Porque muita gente fala assim, como é que o cara sabe essas coisas? Mano, a gente estuda, cara. E com referências de estudo para Brasília, até porque como professor de geografia, tudo bem que eu sou para ensino fundamental 2 e médio, uma coisa que me incomoda, inclusive, é Brasília não ser falada nessa faixa etária, nessa época. Acho que deveria ser falado o tempo todo no ensino, assim. Pois mas quais foram suas referências assim, de estudo? Onde é que você foi buscar aí esse estudo de Brasília? Cara, Brasília foi muito bem documentada, oficialmente. Muito bem documentada. Eu acho que talvez seja a única capital no mundo que todo o processo dela foi filmado. Né? Brasília é filmada desde antes do concurso, desde antes do JK se eleger, Brasília é filmada. Né? Tem as fotos, tem filme do discurso do Juscelino Kubitschek em Jataí, quando o seu Toniquinho lembrou ele de Brasília, que estava na Constituição, se ele ia realmente construir, aí que deu estalo nele. Então tudo isso está muito bem documentado. Eu acho que a melhor fonte é os documentos oficiais. Né? A gente tem tudo aqui, arquivo público do DF, arquivo público nacional, tem tudo. Tem tudo. Então você consegue ir lá e pesquisar. Aí, claro, você alia isso aos professores da UNB, a pesquisadores, você começa a cavucar também algumas coisas. E como jornalista, a gente gosta de perguntar. Aí você vai encontrando as pessoas e vai perguntando, e vai cavucando, e vai tirando informação, vai colhendo essas coisas. Tem algumas coisas que, por mais que sejam documentadas, elas estão desconexas. Né? Você tem uma parte de uma informação que está na Terracap, outra parte da informação está perdida na Secretaria de Comunicação. E aí você vai indo, conversando. Tem isso, me manda uma fotinha, me manda uma cópia, só para dar uma olhada. Aí vai fazendo essas conexões e, claro, as pessoas, o privilégio dos candangos estarem vivos. Você conversou com muita gente, você teve muito também desse conhecimento de contato com as pessoas, chegar lá em quem ajudou a construir, em quem eventualmente foi governador, secretário, principalmente nos primórdios da cidade. O jornalista, ele tem que ser curioso. Eu acho que é parte integrante da profissão, essa curiosidade. Né? Eu tinha um professor que costumava brincar, falava que tem jornalista que é filho da pauta.
que é aquele cara que vai pra rua e faz a pauta. Mas e no caminho da sua pauta? Você não observou nada? Porque tem pauta acontecendo, né? Tem coisas acontecendo. Eu lembro que ele contava até uma história engraçada, manda um beijo pro meu professor Zé Marcelo, que ele contava que virou um grande colega de profissão depois, né? Isso é muito legal também, né? Pô, eu tenho vários professores. Que ele contava a história de uma estudante, de uma recém-formada, na verdade, de jornalismo, que foi fazer a pauta do circo que chegou na cidade. Chegou um circo na cidade, fazer uma pauta bonitinha do circo. Aí, quando ela chegou lá, o circo pegou fogo. Aí ela volta para a redação sem matéria. Uai, por que você não trouxe a matéria do circo? Eu fui fazer o espetáculo, mas o circo pegou fogo e eu não fiz. Seja, caramba! Perdeu o auge da parada. A pauta, né? A pauta se transformou, deixou de ser o espetáculo, passou a ser o circo, pegou fogo. E é isso, né? O jornalista tem que ser esse cara que está olhando tudo, que está observando tudo, que é muito curioso. E aí, claro, E o jornalista é jornalista 24 horas por dia. Né? Assim como o policial é policial 24 horas por dia, o jornalista também. Você está sempre ligado. Você está sempre. Um barulho, eu tô em casa de madrugada vendo um filme, barulho. Mano, pode ser alguma coisa interessante. Vamos atrás de saber o que é isso. Geralmente se mete umas enrascadas também, que jornalista tem que ser curioso, como você falou, né? E aí, segurar a curiosidade é foda. Mas aí curiosidade junta ética, junta experiência, idade. Depois dos 40, a gente vai aprendendo que nem toda curiosidade vale a pena. Isso é importante demais. Pô, mas você falou que da sua relação com a cidade, que você começou nos anos 80, nasceu em 80, e aí teve que sair de Brasília. Você passou, então, essa parte da infância, 9 anos, só voltou já um adulto, Final da adolescência, já para entrar na faculdade. E estudou aonde aqui? Aqui em Brasília, cara, eu estudei em vários lugares. Criança aqui em Brasília, eu estudei no Objetivo Júnior, que eu nem sei se existe mais. Não sei. Ficava no final da... O Objetivo é que acabou, virou Unip, né? Virou universidade. Ficava ali, no final da Zasul. Sim. E eu lembro que eu matava aula no cemitério. Uma criança maluca, né? Mas quantos anos isso daí? Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos de idade. Eu comecei a matar aula mais tarde. A gente pulava a cerca lá, né? Atravessava um matinho que tinha lá atrás do Objetivo. Objetivo Júnior, nos anos 80, o Objetivo foi uma grande rede de... Eu acho que hoje... Foi a maior escola de Brasília. Acho que do Brasil, né? Foi uma grande rede de ensino no Brasil inteiro. E eu estudei lá e tinha o Objetivão, né? Que era ensino médio e tal, e o Objetivo Júnior, que era pra molecada. E no Objetivo Júnior tinha uma tenda de circo. Então eu lembro que a gente brincava ali naquela tenda de circo e quando os tios davam mole, a gente atravessava pela grade e ia matar aula no... O meu era escola pública, eu pulava um muro e ia pro parque. E aí depois eu estudei aqui em Brasília no Sagrado Coração de Maria, que ainda existe, ali no início da Zanorte. Estudei na Escola Classe 102 Norte. E quando voltei, já no final da adolescência, terminei o ensino médio hoje. Ensino médio, né? Segundo grau. No Colégio Militar de Brasília. Isso que eu ia te perguntar. Pai militar, não foi... Estudei Colégio Militar desde a quinta série. Desde que pôde, né? Quinta série, só que aí eu já estava em Fortaleza. Sim. Aí depois estudei em Manaus, Colégio Militar de Manaus. E terminei no Colégio Militar de Brasília. Muito. Muito. Um abraço Garança para todos os colegas de Colégio Militar. Estudei no curso Garança do professor Ross. Estudei lá também, um zaravalho aí pra todo mundo. Massa demais. Tá, mas aí quando você chegou aqui em Brasília, então já nessa adolescência, como é que era a cultura de... Só uma pergunta, tá falhando seu fone de ouvido aí? Um pouco. Tá, então, deixa eu ver se resolve aqui. Melhorou? Acho que vai e vem, mas tudo bem. É? Ainda tá indo e voltando? Eu fico meio maluco, mas vai. Não, se for o caso a gente ajeita aqui. É porque tem um pra cá. E aí? Ficou horrível. Acho que talvez, não sei. Pera. Calma aí, galera. Tô na gambiarra aqui, hein? Foi? Agora foi. Foi. Mais ou menos. Mais ou menos ainda? Vamos lá. Tá ótimo. É que ouvindo aqui parece às vezes que minha voz tá mais baixa que a sua. Eu não sei se pra você tá dando essa impressão. Não, pra mim tá normal aqui. Então se tá normal, tá normal. Então valeu. Aí eu fico até aproximando aqui. Fica estourando, mas tá tranquilo. Gente, a gente tá com, tá? Se você não tá vendo, tem um acrílico aqui, tá? Por isso que a gente tá sem máscara. Isso é importantíssimo. Tá, cultura de Brasília, cara, isso é uma parada que me interessa demais. Você viveu aí os anos... Eu nasci em 84, fui criado no Cruzeiro, então eu era muito preso ali no Cruzeiro. Não sei porque a minha realidade era só ali. Eu estudava na Asa Norte, mas eu vejo que essa galera que é um pouco mais velha do que eu,
80, 75 para cá, pegou aí a adolescência no auge da cultura de Brasília? Você falava de ir para show na UNB e voltar a pé e tal. Como é que foi essa sua adolescência aqui da parte cultural? Foi sobrevivência, mano. Eu não sei como é que eu tô aqui hoje. Porque eu sempre fui do rock and roll. Sempre. Sim. Sempre tive banda. Cheguei aqui em Brasília, já montei uma banda, conheci uns colegas, com meu irmão que tocava também, meu irmão João, do Histórias de Brasília. A gente juntou com os colegas, vamos montar uma banda, e banda de hardcore era o que tocava na época, pesado. E, cara, hoje em dia, quando você fala que show na UNB, eu acho que as pessoas não fazem ideia do que é isso. Né? Até os anos 2000, talvez, início dos anos 2000, dava fim de semana, mano. O UNB tem ali no Minhocão, tem os anfiteatros, né? Tem Sim. o famoso Anfi 9, que é o Anfiteatro 9, que é onde tinha os maiores shows. Mas não só nos anfiteatros, você tinha show em cada CA. Naquele subsolo onde tem os CAs, Sim. cada CA tinha uma bandinha tocando. Então, sexta-feira, velho, sábado, você podia ficar pulando de CA em CA, de festa em festa, de loucura em loucura, e até 5 da manhã, assim, no rock and roll. Na UNB não tinha nada de ter que ser um show organizado, com palco, com iluminação. Não, velho. Era a moçada mesmo, cada um levava seu ampli, amplificador ali, bosta de casa, e plugava lá, às vezes todo mundo no mesmo ampli. Uma tomada. E, cara, era muito legal. Era muito legal, né? Sim. Uma experiência adolescente maravilhosa. Assim. Hoje, talvez, eu não tenha paciência, né? De ficar ouvindo o som ruim. Mas, cara, era momento, legal, né? Cara. Era legal demais. Você conhecia a gente, beijava na boca e tava ali participando disso. E era uma cidade viva, né? Eu acho que a galera dos anos 70 viveu isso ainda com mais presença. Quem foi adolescente nos anos 70 viveu isso ainda com mais presença. Aí a gente teve esse ato, né, da fama do rock de Brasília dos anos 80. E nos anos 90, final 80, início dos 90, volta com força a cena local, né? Então tinha banda tocando, bicho, em tudo que é buraco. Qualquer bar de Brasília tinha uma banda tocando. Tinha um lugar aqui, no final da Zanorte, na 16 Norte, chamado War Games. Não tem nada a ver com orgasmo, é War Games. Que a galera ia lá pra jogar War. Bota fé? Saquei. Era tipo um bar que nego ia lá, alugava um tabuleiro de War, custava, sei lá, R$1, e ficava lá bebendo e jogando War. Coisa de adolescente nerd. Só Total. Que aí tinha banda. Sempre tinha umas bandas de hardcore, de metal, que nego passava a madrugada tocando. Não tinha com tanta força essa coisa da lei do silêncio, que não pode. Podia, cara, podia. Então, onde dava, a gente tava tocando. E com a minha banda também, a gente tocou muito, velho. E era muito legal viver isso, viver a UNB, né, com essa parte mais cultural. Aí depois foi proibido. Claro, a galera também perdeu um pouco a noção, né? Parada, o UNB, as festinhas do UNB virou quase que baile funk tranqueira do tráfico, assim. Né? Exatamente. E aí foi proibido. Mas antes disso era muito legal. E era legal que era muito rock, assim. Ouvia-se pouquíssimo sertanejo aqui. Pouquíssimo. Você tinha os lugares do sertanejo, assim, em Taguatinga principalmente. Mas mais pra cá, em Brasília mesmo, não tinha, cara. E você frequentava as antigas satélites, hoje as RAs? Porque assim, eu vejo satélite, que a galera... É satélite. Para, RA, meu ovo. Satélite. Pois é, porque a galera de Brasília, do plano piloto, eu era cruzeiro é meio plano, né? Mas lá no cruzeiro é samba, desde sempre tem Aruque lá, meu irmão teve banda de pagode, eu tenho um pandeiro ali em cima, era só samba, eu não vivi muito essa questão... Foi colonizada por cariocas, né? Exatamente, Rio de Janeiro, o cruzeiro é um bairro carioca, tem Aruque e tudo isso. Você andava pelas satélites nessa fase aí, na adolescência? Pouco, porque eu não dirigia, né? Sim. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então eu entrei na faculdade ainda menor, assim. Então eu não dirigia, não tinha muito o que fazer. Eu morava na Asa Sul e ia pra essas loucuras no UNB de patins, velho. Cara. Eu estudei na UNB, eu ia pra aula de patins, às vezes ficava até, sabe? E voltava andando com a galera e tal. Eu comecei a frequentar mais as satélites na UNB, já aluno da UNB, já com mais de 18 anos, porque tinha alguns colegas que moravam principalmente em Taguatinga-Guará. E aí eu estudava artes, então a gente tinha, na UNB eu estudei artes, então a gente tinha muito ensaio, muitas coisas que era para Taguatinga principalmente. Aí eu comecei a conhecer a cena, na época a Praça do DI ainda tinha coisa acontecendo, ainda tinha algumas coisas assim.
Mas, assim, mais novo era difícil exatamente pela questão do transporte. Eu mesmo fui pro lado Guará, Taguatinga, já na fase adulta também com carro. Porque eu ficava Cruzeiro, Asa Norte, Asa Sul. Cruzeiro, Asa Norte, Asa Sul. E vale lembrar que Taguatinga era mais longe, né? E PTG tinha um monte de eucalipto ali. Exatamente. Você parecia que tu tinha pegado estrada para viajar, era muito mais longe, né? Hoje em dia é uma coisa só. A cidade não para. Ela conurbou ali. Tipo, linguagem de escola. Né? A cidade não para. Conurbação, cuidado, tá? Você sai de Asa Sul e pega o CIA... E aí já pega Lúcio Costa, Guará, Vicente Pires, Águas Claras, Taguatinga. É uma coisa só. Uhum. A gente sabe onde começa um, termina o outro, porque sabe, mas é uma coisa só. Antigamente, não. E PTG você via claramente, depois do CIA, que era pequenininho, mano, era uma floresta. Os eucaliptos até onde a vista dava, aí você chegava. Tinha um cheiro da EPTG. A EPTG tinha um cheiro. Era bem mais longe, então era mais difícil chegar. E aí você fez jornalismo, fez turismo, chegou a atuar como turismólogo? Sim, eu tive uma empresa de organização de eventos. Ainda hoje eu considero que eu atuo como turismólogo, né? Nesse trabalho de falar bem de Brasília, não deixa de ser uma consequência também do estudo da Faculdade de Turismo. Aí foi pro jornalismo? Estudei artes cênicas. Tudo na UNB? Não, turismo na UPS, só tinha na UPS à época. Estudei lá. Depois... Abraço meus professores da UPS, hein? Artes na UNB e jornalismo no IES. Jornalismo foi minha última faculdade. E eu eu decidi estudar jornalismo porque eu estudei artes cênicas, então eu atuei um tempo como modelo, quando eu tinha cabelo, e como ator. Nunca fui de passarela, né? Mas fiz muita foto pra revista, né? Outdoor aqui em Brasília. Quantas vezes, cara, tinha uma fotona minha no outdoor, assim, e eu no ônibus, né? O artista quebrado. Total. Morava sozinho na época. Meu pai foi morar em Porto Velho, aí foi ele e minha mãe, ficou eu e meus irmãos aqui. Fudido, e a gente deu no ônibus, aí era muito engraçado. Sempre tinha alguém que sentava no ônibus e ficava olhando pra mim, olhando pra outdoor, assim, não pode ser, pô, o cara é artista, ele é rico, e eu tava lá fudido. E aí, eu comecei como ator, comecei a trabalhar com algumas produtoras daqui, fazia uma ponta num comercial, fazia isso e aquilo e tal. E aí, numa dessas, eu me apaixonei pela essa questão de produção, né? Pelo ambiente de estúdio, câmera ligada, microfone, essa parte técnica que eu gosto muito, de saber que fio liga onde, como é que funciona e tal. Isso me encantou muito. Então, quando eu ia gravar alguma coisa como ator, eu gravava as minhas cenas, fazia elas bonitinho, do jeito que tinha que fazer, e quando cortava, normalmente os outros atores ou iam embora ou voltavam pro camarim e eu ficava no estúdio. Queria saber a técnica. Aí sentava do lado do diretor, ficava enchendo o saco. Cara, eu tenho pena dos diretores que trabalhavam comigo, porque eu enchia o saco, eu ficava perguntando, mas por que você pediu pra câmera fazer esse movimento e não esse? E os caras com muita paciência, eu era um garoto também, massa, né? E aí foram ensinando, e aí nessa eu comecei a trabalhar numa produtora. Né? Depois já de formado em turismo, eu tinha minha empresa de organização de eventos, a gente fez várias coisas bacanas, com licitação e tal, e eu tinha 22 anos. 21, 22, alguma coisa assim. E eu enchi o saco. E aí eu falei, eu não quero mais essa empresa. Aí deixei tudo com a minha sócia na época e fui pedir emprego numa produtora de cinema para entender como é que funcionava a produção de cinema, produção de audiovisual. E aí nessa eu comecei a escrever roteiro. Eu escrevi um roteiro para um documentário chamado Primeiro Emprego. Não, esse que eu vou citar agora é um documentário chamado Trabalho Escravo, porque eu fiz um primeiro emprego também. Trabalho Escravo, que foi um documentário, inclusive, assinado pelo Ministério do Trabalho à época, e que a gente ganhou um prêmio de direitos humanos. Eu co-dirigi o documentário e escrevi o documentário. E ganhou um prêmio de direitos humanos. E nesse prêmio falaram, mas muito bom o seu filme e tal, você é jornalista? Não, sou turismólogo. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que fazer jornalismo. Né? Porque eu estava começando a escrever roteiro para TV também, para algumas coisas assim. Mas essa necessidade não, foi uma questão pessoal mesmo. Eu falei, cara, vou estudar isso, né, cara? É a primeira coisa que todo mundo me pergunta, né? Talvez eu possa ter um caminho aí. E aí eu fui estudar jornalismo, já velho, casado, assim. E aí, velho, casado, 25 anos. Aí eu fui estudar... Nossa, a gente sempre se vê jovem, né? A gente nunca imaginava que chegar nos 30, nos 40, não, Aí foi quando eu formei em jornalismo e sempre trabalhando com produção, com TV. Aí fui trabalhar em emissora de TV mesmo, fazer jornalismo diário, essas coisas. Pegar o traquejo, pegar a urgência, né? O jornalista trabalha com urgência o tempo todo.
Porque ou você está ao vivo ou o jornal entra daqui a 10 minutos. Só. Então, você vai ter que ter urgência, você tem que montar o texto na sua cabeça, ou então escrever tudo com muita rapidez, muita precisão. E a faculdade ajuda isso e, obviamente, a prática ajuda muito isso. E aí, depois de passar por essa experiência no jornalismo de noticiário mesmo, de hard news, que eu decidi abrir a minha produtora, voltar a ter empresa. Eu tinha uma empresa... Cara, empreendedor é foda, né? Eu tinha minha primeira empresa lá, garoto, de turismo, e depois abri agora uma empresa que é uma produtora, já tem 10 anos, que é para fazer, tanto atender clientes, fazer os produtos dos clientes, os filmes, roteiros e tudo mais, como o Minha Brasília surgiu daí. Eu já tinha produtora. É aí que eu ia chegar. Como é que surgiu essa parte da internet aí na sua vida? Imagino que tenha vindo muito por conta do jornalismo, né? Em algum momento você foi para esse lado aí. Na verdade, a minha experiência no jornalismo noticiário, mesmo no Hard News, era uma época pré-internet, né? Numa época, não é nem pré-internet, mas é pré-rede social. Sim. Né? Na qual as redes sociais não tinham esse peso, esse valor todo. Já com a produtora, eu dirigia e escrevia um programa de atualidades, um programa de entretenimento que se chamava Hype. E passava na TV Brasília aqui em Brasília, e em algumas outras cidades passava pela Rede TV. E eu escrevi e dirigi esse programa. E nessa época o Facebook estava... Isso era 2010, 2011. O Facebook estava começando a ganhar corpo comercial. Porque até então o Facebook era essa coisa meio Orkut, Sim. né? Tipo, tá lá, é a galera que tá lá, beleza. E tava começando a ganhar corpo comercial. E aí foi quando eu percebi, eu falei, cara, isso é muito interessante, né? É uma tendência. Aí fui fazer curso, né? Fiz curso em São Paulo, viajei, fui fazer algumas coisas para entender melhor esse mercado. E na mesma época o programa acabou. O patrocinador do programa cortou a verba e o programa acabou. Eu falei, cara, mas eu já estudei isso, né? Então vamos botar em prática. E aí eu criei o meu primeiro produto próprio, que até então com a produtora a gente atendia. Normalmente atendia muito governo, ministério, secretarias e tal. Ou criava séries de programas, ou criava comerciais, algumas coisas em documentário. Fiz um documentário, vídeo institucional. Mas aí eu pensei em vou criar um produto próprio. E aí criei um programa também de entretenimento específico, exclusivo para passar no YouTube e no Facebook, que se chamava Costume. A gente chegou a ter, isso já tem mais de 10 anos, tem 9 anos, a gente chegou a ter 150 mil seguidores no Facebook. Que há 9 anos era um fenômeno. Eram milhões. Era um fenômeno, assim. E aí também encheu o saco. Como tu enche... O cara tem a insatisfatina no sangue, velho. Encheu o saco, larga. Mas encheu o saco depois que eu pensei no Minha Brasília. Porque eu fiquei empolgado, o Costume estava rolando ainda. E à época, além da produtora, eu trabalhava também na TV Câmara, fazia ainda jornalismo Hard News, cobrindo política em especial. E sempre gostei muito de política. E eu lembro que nas eleições de 2010, nas eleições gerais de 2010, Brasília estava completando 50 anos, eu assistindo campanha política na televisão, coisa que eu adoro, né? Eu gosto de ver não só pela linguagem, mas eu gosto de ver também o que os políticos falam, e tem a parte da piada, né? Você pega aquele monte de deputado comprado, candidato comprado, enfim. É uma diversão. E aí eu percebi que nenhum dos candidatos principais daqui do DF, governo, deputados federais e senadores, tinham nascido no DF. E a cidade estava completando 50 anos naquele ano, tinha acabado de completar 50 anos. E isso me chamou a atenção. Eu falei, caramba, a cidade já tem idade para ter alguém daqui. Para ter um protagonista. Ainda era jovem, 50, né? Mas tem, cara. Você pega... Até hoje não tem um governador do DF. Em teoria, o Ibanez nasceu aqui. Ele nasceu. Como assim, em teoria? Ele nasceu. Nasceu aqui. Ele nasceu e vazou. Entendi. Mas não sabia desse. Na certidão... Tá Brasília. Tá Brasília. Ele nasceu em Brasília. Então, no último papo aqui, eu tava com o Rodrigo Francelino, professor de Lei Orgânica, aliás, falou inclusive de você, assim, chama lá o Daniel e tal. E a gente tava na dúvida se algum governador tinha nascido em Brasília. Eu consultei e falei, o Hollenberg eu achava que era, não é? O Hollenberg veio com 1 ano. Ele nasceu no Rio, veio com 1 ano. O Ibanez nasceu aqui e foi pro Piauí. Então é rata aí. Ibanez é daqui.
E aí eu fiquei com isso, né? Falei, caramba, 50 anos já dá, né? Tem muito governador por aí com menos de 50 anos, né? Tinha candidatos para o nosso Senado e para o deputado federal com menos de 50 anos, mas nenhum tinha nascido em Brasília. Eu falei, porra, por quê? Né? Aí eu comecei a pensar nisso, cara, por que não produzir alguma coisa, ter um programa, qualquer coisa, não sei o quê, em que a gente vá mostrar que Brasília produz gente, né? E eu lembro que na época o que me veio à cabeça foi assim, cara, quantos atletas de ponta mundiais, de reconhecimento mundial, são daqui de Brasília? São filhos de Brasília. Pô, tem o Kaká, tem a Leila, tem essa galera que já era medalhista. O Lúcio do futebol. Na época, né? Tem o Lúcio, tem essa galera que já era medalhista. O Oscar não nasceu aqui. Não nasceu, né? Foi criado aqui. O Pipoca, que é da geração do Oscar, nasceu aqui. Né? Então tem essa galera. Aí, pô, Brasília tem gente. O que mais que Brasília tem de bacana? Tinha acabado de sair um filme que se chama Quem Somos Nós, alguma coisa assim, que é aquele filme que mostra um estudo que fizeram com a água, que se você colocar, xingar a água, a molécula distorce, se você elogiar a água, a molécula se harmoniza. É sério isso. Vou atrás disso. Acho que o nome do livro é Quem Somos Nós, do filme. É um documentário. E um dos pesquisadores é um professor aqui da UNB, professor Tosta. Falei, caramba. O professor Pastorino... Estão produzindo coisa aqui. Professor Pastorino, professor da UNB, escreveu o livro Minutos de Sabedoria, que é um dos livros mais vendidos na história da literatura do Brasil. Aquele livrinho de bolso, de consulta. É de um professor da UNB. O cara que inventou a Bina, né, é da UNB. Pois, não fazia nem ideia. Bina é uma invenção brasileira de um professor da UNB. Bina significa B identifica número de A. Bina. Cara. Então eu falei, caramba, essa galera é daqui, mano. Ninguém conta a história deles. Então eu vou atrás disso. Saquei. E deixei isso aqui fermentando. Em 2012, 2 anos depois, eu olhando um álbum de família na casa dos meus pais, tem uma foto que eu já postei ela inúmeras vezes no Instagram do Minha Brasília, em que aparece eu e meus 2 irmãos sentados no teto de uma Brasília azul que meu pai tinha no início dos anos 80 e meu pai do lado. E na foto lá no cantinho tem 83, março de 83. Então tem eu e meus 2 irmãos e ao fundo o Congresso Nacional. Sentados no teto de uma Brasília, de um carro, com o Congresso Nacional ao fundo. Eu falei, cara, a cidade tem um carro. Sim. Que outra cidade no Brasil tem um carro? Paraty, mas Paraty tem 3 ruas, não funciona. Falei, caramba, é um carro clássico que já deixou de ser produzido há muito tempo. Meu pai teve variante. Tal, que é primo da Brasília. Que é uma variante. É uma variante, exatamente. Aí, entendeu aí, né? Variante. Aí eu falei, cara, acho que é isso. Conversar com pessoas de Brasília, dentro de uma Brasília, sobre Brasília, dando um rolé por Brasília. E aí veio o embrião do Minha Brasília. E onde é que você arrumou a Brasília? Eu fui atrás de comprar, né? E eu passei 1 ano buscando, porque todo carro que eu achava ou era sucata, era o que a grana dava, era uma sucata e eu ia gastar 20 pau para reformar, ou era carro de colecionador, placa preta, lindo, que já custava 20 no mínimo. E eu não queria contar, a ideia é muito simples. A ideia de fazer um bate-papo dentro de um carro, primeiro que não é novidade, o táxi do Gugu faz isso há muito tempo. Sim. Mas só que é uma ideia muito justificada, é uma Brasília por Brasília, falando de Brasília. Eu falei, cara, é uma ideia muito simples, é uma ideia possível desde 73, que foi quando o carro foi lançado. Então, desde o ano de 1973, o carro Brasília já existe, câmeras de vídeo já existem, jornalistas já existem, pessoas interessantes já existem, a cidade já existe. Por que não? O programa era possível desde 73 e nunca ninguém fez esse link. E eu não queria contar para ninguém. Até que um belo dia, eu conversando com uma amiga jornalista também, que por acaso hoje é minha assessora de imprensa, aí eu contei da ideia, ela falou, cara, que ideia ótima, deixa eu comentar com meu marido, ele gosta de carro, ele mexe com essas coisas. Como é uma pessoa de confiança, beleza, vai lá. No dia seguinte, o cara me liga. Ô, Daniel, tudo bom? Aqui é o Fabrício e tal, sou marido fulana. Achei o seu carro. Falei, caralho, eu tô 1 ano procurando. O cara achou em 1 dia. Quem conhece. E era um carro novo dentro do meu orçamento. Porra. E aí ele me ligou, era tipo 11 horas da manhã... 1h da tarde, eu tava lá na cidade do automóvel apertando a mão do vendedor. Pô, foi em agência ainda? Na cidade do automóvel.
Porra, difícil o cara ter. Então a amarela foi só por acaso, não teve nada a ver com os Mamonas. Nada Deve te a perguntar ver. direto. Nossa, direto. No começo até me dava raiva. É. Porque é o seguinte, a minha referência do carro Brasília... É a cidade. Não, é o carro do meu pai. Ah, sim. É o carro do meu avô. Meu avô teve uma Brasília ocre, marajó, uma marrom. Meu pai teve uma Brasília azul. A minha referência do carro Brasília é o carro do meu pai. Sim. Só que a geração mais nova, a referência deles com o carro Brasília são é os Mamonas Mamonas. Assassinas. Talvez eles nunca tinham visto uma Brasília na vida, nunca tinham andado numa Brasília na vida. Eu já tinha andado muito, viajado de Brasília. Sim. Motor dentro do carro. O fato dela ser, na verdade, a minha é bege. Ela parece amarela no vídeo, mas ela é bege. Foi uma pura coincidência, porque foi o carro que eu achei. E comprei. Massa. Tá, e aí, pô, eu vi vários, já vi há bastante tempo, vi várias reportagens assim. E, cara, você teve acesso ali a muita. Acho que a todo mundo que é relevância em Brasília. Imagino que você tenha começado com a galera daqui e depois o negócio expandiu, né? E eu vi que muita gente você pegava no aeroporto, né? Então, presidentes políticos, né? É a galera que tava chegando e você falava, ô, peraí, chega aí que eu te levo no seu hotel? Não, como é que é? Ninguém entraria no carro de um maluco que chega lá no aeroporto oferecendo Não, carona. mas assim, obviamente você já devia ter feito um contato. Faz produção antes. Como é que funciona? Quando a ideia inicial mesmo era que todo mundo que fosse andar na Brasília teria que ter nascido em Brasília. Sim. Tanto que a minha ideia era que a vinheta do programa ia começar com a pessoa mostrando a identidade. Só. Comprovando que nasceu em Brasília. Aí eu falei, cara, só vai ter 30 episódios, né? Então não vai rolar. E aí, já de antes do começo, eu já falei, não, vou abrir, beleza. Mas a estreia tem que ser com alguém que nasceu em Brasília. A Ilha do Quadradinho foi a mesma coisa. E que tenha relevância nacional. Já que eu vou estar tratando com internet e eu não tenho a barreira do sinal, né? Qualquer pessoa no Brasil inteiro vai poder acessar, igual quem está aqui em Brasília também vai poder acessar. Eu vou pensar em eu quero alguém que nasceu aqui que tenha relevância nacional. E o programa estreou em setembro de 2013. Naquele ano, a Ellen Oléria tinha acabado de vencer o The Voice. Sim. E aí eu Minha falei, mãe torceu pra caraca pra ela. é ela. E aí entrei em contato com a produtora dela, que é a esposa. Ah, tudo bom? Pá, sou o Daniel, tem um programa legal. Não falei que ia querer estrear com ela, nada. Sim. Existe um programa bacana. 0 inscritos ainda? Não existia nada. Nada. Não tinha nem feito ainda o canal no YouTube, não existia nada. Aí, beleza. Aí ela chegou, falou, pô, que ideia legal, cara, entrevista no carro. Me manda um link pra eu assistir. Não tinha link, não tinha nada. Aí nesse dia eu falei, caralho, eu não tenho nada pra apresentar. Nem o canal. E aí quando eu criei o canal, criei o e-mail, criei o Instagram, tudo no mesmo dia. Criei tudo isso, salvo engano, no dia 31 de julho de 2013. E eu falei, cara, agora como é que eu vou fazer para apresentar esse programa para as pessoas? E aí tinha uma amiga em comum com o Digão, do Raimundos, sim, que hoje o Digão virou um grande parceiro. Aí eu liguei pro Digão. Tudo bom, Digão? Você já era? Não, a gente não era tinha, brother, tá. mas a gente já tinha se encontrado. Saquei. A gente já tinha se cruzado, já tinha se visto, já tinha se cumprimentado. Ah, lembra de mim? Tal lugar? Pô, lembro, você tava com fulano e tal, pá. Pois eu tenho uma ideia assim. Topa gravar? E o Digão na hora? Claro. Como é que raro, faz? Né? Isso é raro, Digão né? na hora. Cara, o Digão é um cara extremamente generoso e solícito. Ele tem aquela cara de grandão, né? Mal encarado, mas ele é um fofo. Aliás, mais do que convidado, hein? Já vou fazer depois aí. Eu te passo o contato. Opa! Aí ele, não, vem aqui, aí me passou o endereço da casa dele, vamos marcar amanhã? Vamos, beleza. Aí pá, me toquei pra lá. E aí gravei com o Digão. Tanto que se você vê o programa do Digão, no ar, no canal, ele é o segundo que foi pro ar. Sim. Mas ele foi o primeiro a ser gravado. Não tem ainda aquela história de há quanto tempo você não anda numa Brasília. Não tem. Que você sempre começa assim, né? Não tem. Porque foi o primeiro, foi assim, do nada. E aí gravei com o Digão, editei o programa, subi no YouTube, no canal recém-criado no YouTube, ainda oculto, né? Sim. E mandei pra produção da Oléria. Falei, é essa a ideia. Saquei. E aí elas olharam. Pô, tu foi sagaz na parada, na visão. Eu não acho que eu teria mandado do Digão primeiro. Aí ela, pô, que legal. Aí eu falei, demorou, então vamos gravar? Vamos. Aí eu gravei com ela. Porque eu continuava com aquilo. Cara, o Raimundos naquela época tava voltando a reerguer,
né? 2013. Sem o Rodolfo. Já tinha mais de 10 anos sem o Rodolfo, mas passou por inúmeras mudanças e tal. Então, ele tinha acabado de ficar mais consistente, então estava voltando a aparecer. E aí a Eleoléria estava muito em voga com o esquema do The Voice. E aí eu mandei para a Eleoléria, ela topou, a gente gravou, aí eu editei. E o primeiro que foi ao ar foi do Eleoléria, na sequência do Digão. O terceiro foi com a Patrícia Viçosa, que é dona da Pastelaria Viçosa. Faleceu essa semana. Essa semana eu conversando lá na escola com esse meu grande amigo Aldo, professor, ele falou, cara, convida o cara da Viçosa. E aí a gente... Valdemar, eu acho. Esses sentimentos aí a toda a família. E aí o quarto programa deu um impulso pra gente, que foi o Felipe Neto. Felipe Neto. Eu não vi, eu vi com o Whindersson, então o Felipe Neto não tinha visto. Da época, o Whindersson nem existia para o Brasil. E o Felipe Neto era o grande youtuber do mundo na época. E aí eu entrei, ele veio fazer alguma coisa aqui, veio lançar um livro em Brasília. Eu entrei em contato com a produtora, com a assessora de imprensa do lançamento aqui de Brasília. Aí ela falou, vou tentar, ele não costuma dar entrevista. Né? E aí ela mandou um link. E olha que ele ainda nem era tão polêmico assim, né? Nessa... Eu acho que ele 2013. Não era da polêmica da política. Né? Uhum. Era uma outra polêmica. Não faz sentido na época, não era? Exatamente. E aí o Felipe Neto falou que viu o programa e falou assim, cara, que ideia boa. Pra ele eu vou dar entrevista. Massa. E aí eu gravei com o Felipe Neto. Então a gente deu E a relevância dele mês, foda, na época, em um mês, a gente saiu de 0 pra, sei lá, 2.000 inscritos, assim. Foi massa o papo com ele, o contato com ele? O Minha Brasília foi evoluindo muito, né? Foi mudando muito. No começo eu tinha uma preocupação gigantesca de que as entrevistas no ar tivessem só 8 minutos. Uhum. Porque, não, se for muito grande... Ninguém vai assistir. O podcast quebrou com isso aí, né? 3 horas tem gente assistindo. 8 minutos. Falei... Aí eu tinha essa preocupação muito grande. Então tem muita coisa legal dos papos que acabaram caindo, né? Saquei. Porque eu normalmente gravo meia hora, 40 minutos de conversa, então tem muita coisa legal que caiu, que nunca foi ao ar. Um dia eu lanço um livro, assim, com que não foi. Ou então um canal. E com extra, né? Exatamente. E aí foi crescendo, assim, ao longo dos 7 anos, sei lá, 8 anos quase. Sim. 7. O tempo foi crescendo. Hoje eu publico os vídeos, eles têm 20, 22 minutos por aí. E alguns que são muito bons, tem parte 1 e 2. Tem alguns convidados que as entrevistas têm 2 partes. Porque o papo é tão bom que aí também eu não vou subir um vídeo de 1 hora. Né? Diferente de podcast, você pode estar correndo e ouvindo, né? Fazendo outra coisa, cozinhando e ouvindo. Cara, mas assim, eu ouço podcast, eu comecei a ouvir podcast muito no carro. Eu coloco no Bluetooth. E o Minha Brasília eu trato como uma espécie de podcast. Quase um podcast. Eu coloco na playlist lá e deixo rolando os papos que me interessam. Assim, tu conversou com todo mundo que eu gostaria de conversar. Porque depois que eu nunca pensei em ter um podcast, conversar com pessoas. Eu só sou um cara que gosta de falar. Eu acho que todo professor gosta pra caralho de falar, né? Mas depois que eu criei o podcast em si, eu comecei assim, cara, por que eu quero o podcast? Porque eu quero conversar com as pessoas. Se ninguém assistir, não tô nem aí. Eu quero convidar pessoas que me interessam pra conversar. E eu falei, cara, esse bicho já conversou com todo mundo que eu queria conversar. O legal velho. Que a gente no início era um programa desconhecido e tal, então no início muitas vezes a gente entrava em contato com produção ou com assessoria de imprensa. É foda essa parte, fazer aquela né? venda, né? Olha, é muito legal, manda link, Depois de um tempo, a galera quando vem fazer show aqui em Brasília, os artistas principalmente, eles, claro, fazem uma pesquisa do que acontece em Brasília e acabam caindo no Minha Brasília. Então, quantas vezes, cara, assim, tipo... Te ligaram? Me liga, às vezes o cara me liga. Porra, velho. Tudo bom? Sou fulano, tô indo pra Brasília e tal. Topa? Hã? Sabe? Falei, cara, eu sou fã às vezes. Aí ficou fácil. A gente, o primeiro que aconteceu isso, eu fiz uma entrevista, consegui uma entrevista com o Marcelo Bonfá. Porra, velho. Do Legião Urbana. E beleza, peguei ele no aeroporto, a gente gravou. E aí postei a entrevista, ele compartilhou. E aí, de repente, eu recebo no Facebook uma mensagem do Dado Villa-Lobos. E aí, Daniel, beleza? Aqui é o Dado. Acabei de ver um papo que você bateu com o Bonfá na Brasília. Cara, eu tenho muita história boa pra contar.
Quando eu for pra Brasília, você topa conversar comigo? Caraca, Oi? Velho. Como assim? Não, mas eu compreendo que a tua ideia da Brasília é foda. Sabe? Eu compreendo, porque é muito legal. Eu acho que pra pessoa também é uma experiência, né? Tipo assim, quanto tempo você não anda na Brasília? Talvez nunca tenha andado, né? E é mas muito foram legal. raros os que nunca andaram, só os mais novinhos, assim. Mas eu acho que é legal também porque não tem o clima de estúdio. Saquei. Não liga a luz, não tem luzinha vermelha piscando, não tem atenção em 3, não tem. Não tem. Você entra no carro, as câmeras já estão rodando, eu ligo as câmeras antes da pessoa entrar e o microfone está preso no cinto, né? De segurança. Então você entra no carro, não tem aquele clima de estúdio, aquela pressão, e você começa realmente a conversar. E eu percebo que quando eu ganho o entrevistado é quando os homens começam a me chamar de cara. Não, cara. Eu falei, ganhei. Massa. Né? Tipo, agora o papo flui melhor. E normalmente as mulheres, quando elas colocam a perna em cima do banco. Porra, esses detalhes. Coloca a perna em cima do banco, vira pra mim, eu falei, pronto, agora começa agora tá relaxada. Agora a coisa vai. Mas o que Tanto que eu consegui alguns bons furos, né? Consegui algumas coisas que nunca ninguém conseguiu no Minha Brasília. Pela vontade, a pessoa fica muito à vontade. Exatamente, exatamente. O próprio Digão mesmo revelou que ele teve um síndrome do pânico depois de usar droga. Isso ele nunca tinha contado. Na segunda entrevista que eu fiz com ele, explicando detalhadamente a treta com o Rodolfo, ele também nunca tinha contado. Com o Fred, ele falou isso. O Caniço falou, e todo mundo falou essas coisas do Rodolfo, que nunca tinha sido tão esmiuçado. Certo. Tanto que as entrevistas deles todas saíram no Tenho Mais Amigo Que Discos, nesses sites de música grande, exatamente porque eles estão contando essas coisas. Com a Luísa Posse, foi maravilhosa a entrevista com ela, assim, que ela realmente relaxou, sacou? E contou muita coisa da relação com a mãe e tal. Rebeca Guzmão falou detalhes sobre o processo. Coisa que a gente vai arrancando ali exatamente porque as pessoas vão relaxando e vão deixando a coisa fluir sem essa pressão do estúdio, da câmera ligada e do diretor e tal. Caraca, que massa. Pô, assim, tá sendo uma aula, cara. Assim, isso aqui pra mim que é um hobby já tá se tornando uma aula com você, cara. Que massa. Obrigado demais por estar aí, por estar aqui. E de todas essas entrevistas, assim, eu tenho a minha preferida lá, na verdade, mais pelo que eu sou fã do cara. Eu sou fãzaço do Alexandre, do Nat Roots. E assistir lá e tal. Eu acho que quase todas que tem lá do Felipe Neto, que eu nunca tinha visto. Qual foi que você mais gostou, assim, que tu fez? Falou, caraca, essa pessoalmente foi a top. Imagina que a do Digão tenha sido marcante por ter sido a primeira, né? Não, mas tem várias, cara. Por exemplo, entrevistar um ídolo. Eu não digo nem ídolo, né? Porque eu não trato essas pessoas como ídolo, né? Essa coisa de seguir cegamente. Só. Mas, cara, uma pessoa que fez parte da sua infância, da sua vida inteira, ela faz parte da sua vida inteira. Não sei se você teve isso. Por exemplo, o Niemeyer, quando o Niemeyer morreu, parecia que tinha morrido o meu avô. Achei que tu falou que eu entrevistei o Niemeyer. Eu falei, caraca, não vi essa daí não. Quando o Niemeyer morreu, é como se tivesse morrido alguém da minha família. Saquei. Sabe uma pessoa que tá tão presente na sua vida, a vida inteira? Saquei. O sentimento foi esse. Então tem alguns dos entrevistados que o sentimento foi exatamente esse. Os dois da Legião Urbana, Dado e Bonfá. Né? Você fala, caralho, é o cara que tá aqui, né? Eu comecei a ouvir música ouvindo ele tocando. Aí é uma referência muito local, daqui, né, velho? Né? O Sérgio Brito, de Titãs, que sempre foi meu titã preferido, ele e o Branco Melo. Tava ali, sentou do meu lado. Falei, caralho, velho, um Titãs, mano. É louco quando alguém que você nunca viu, que você tratava como um ídolo. Semideus, né? E agora você vê que é de carne e osso, tá do teu lado. Mas continua sendo um semideus. Sim, continua. Sim. Mas eu acho que, assim, a mais marcante pra mim foi a do Dedé Santana. As duas que eu fiz com o Dedé Santana. A primeira, porque eu nunca imaginei na minha vida entrevistar o Dedé Santana, conversar com o Dedé Santana. Mas tu já curtiu ele na época dos Trapalhões? Demais, cara, demais. Quando a gente é moleque, a gente gosta do Didi. Depois que fica velho, gosta do Mussum. Demais, cara. Tanto que na primeira entrevista com o Dedé Santana, é uma entrevista super Brasília, assim, porque a gente entra e sai da chuva umas 5 vezes durante a entrevista, sacou? A gente atravessa, tá chovendo, aí para de chover. Aí chove, aí para de chover. A gente atravessa a chuva. Eu chorei, no final, realmente muito emocionado de entrevistar o Dedé Santana. Quando eu era criança, eu tenho um problema no coração. Quando eu era criança, eu fiquei muitas vezes internado. E internado, nos anos 80, sem internet, você só tinha televisão. Caralho. Né? Para assistir a televisão. E assistia os Trapalhões, cara, o dia inteiro. Né? Meu dia inteiro, sábado, como criança,
Não, passava todo domingo. Domingo, 7 horas da noite. Domingo, 19 horas. Não era sábado à tarde, não? Não, Ou domingo à tarde? 19. Isso aí só se foi já nos anos 90. Assim. Dos anos 80. Então, ok. Eu sou dos anos 90. Raiz. Tá. Eu sou Nutella ainda nessa parada aí. Domingo, 19 horas. Então eu passava assim, durante a semana, assistia Simoni e Sérgio Malandro. Nunca gostei da Xuxa, assim. Acho ela legal, mas o programa nunca me agradou. Assistia Simoni e Sérgio Malandro e no domingo assistia muitos Trapalhões. E o Dedé tava ali, cara. Do meu lado. Eu falei, caralho, como assim? E aí, tanto que no final da entrevista eu choro e conto pra ele essa história. E aí ele vai me dar um beijo. Eu falo, caralho. Especial. E a segunda com o Dedé foi muito legal porque foi ele que pediu. Porra, velho. Ele veio a Brasília certa vez e ele me ligou. Tudo bom, Daniel? Lembra de mim? O Dedé Santana. Eu falei, oi. Você lembra de mim? Uhum. E aí ele falou, pô, tô aqui em Brasília, se quiser bater um papo. Eu falei, velho, na hora, cara. Mas tô passando aí com a minha Brasília. Na hora. A gente deu um rolê e aí a gente fez uma entrevista. A primeira foi muito carreira, né? Muito vida dos Trapalhões. E a segunda, o Dedé tem uma história pessoal espetacular, assim, que pouca gente sabe. O Dedé hoje ele frequenta uma igreja, ele é parte de uma igreja evangélica, no qual ele prega e conta as histórias dele, mas ele se converteu no auge dos Trapalhões. Ele estava num ônibus fazendo um deslocamento do hotel pro show, alguma coisa assim. E ele conta que era uma época que os Trapalhões estavam muito vida louca, sacou? Assim, eles bebiam muito. Ninguém imagina que os Trapalhões eram assim, né, na vida privada, né? E aí um cara bateu no vidro. E aí o Dedé abriu meu assim, aí o cara falou, ele começou a pregar, Dedé, Jesus é Dedé, tá bom. E aí ele olhou pra ele e falou bem assim, eu sei quem você é. Você é o Dedé Santana. Ele falou, sou. Ele falou, então eu tenho um presente pra você. O Dedé conta que esse cara abriu uma mochila, ele tava com a mochila nas costas, ele abriu a mochila, não fez nada, só meteu a mão e tirou uma Bíblia. E entregou a Bíblia pro Dedé Santana. E aí falou, foi Deus que nos encontrou hoje. E quando o Dedé abriu essa Bíblia, na primeira página estava escrito ao Trapalhão Dedé Santana. Caraca, meu irmão. Aí ele se converteu. Então, a história dele, o Dedé veio pra Brasília em 57. O Dedé ganhou um terreno em Sobradinho do JK para montar um circo aqui em Brasília. E ele ficou durante um tempo e ele teve um filho que ficou muito doente aqui em Brasília, nessa época que ele tinha um circo. E ele foi para São Paulo e o filho dele acabou morrendo lá em São Paulo. Com 1 ano de idade, o filhinho dele morreu. Então a história do Dedé é muito doida, sabe? A história da família circense e tal. A gente vê o cara na TV, não imagina o que esses caras passaram. Então essa segunda entrevista foi super séria, assim, com o Dedé Santana. E a primeira foi super Trapalhão. Pô, que show, velho. Como eu te disse, você conversou com todo mundo que eu tinha vontade de trocar ideia. Falta o Zico. Porra, você é Mengão, então, claro, né? Claro. No dia que eu entrevistar o Zico, eu me aposento. Mas, falar de... Pô, vai aposentar nada, porque isso... em Brasília, tu é Flamengo e você é apaixonado pela cidade. Tem um time local? Todos. Todos? Todos. Quando vai jogar... Torço pra Brasília. Massa. Se Brasiliense jogar, eu torço Brasiliense. Se Ceilândia jogar, eu torço pelo Ceilândia. Eu torço pelo Gama. Exceto se jogar contra o Flamengo. Certo. Aí eu sou Flamengo. Não, mas aí não tem jeito não. Mengão destrói em tudo. Cara, fazer uma pergunta assim, com relação à cultura. A galera que é de fora de Brasília, eu já morei fora, morei em Belo Horizonte. Todo mundo pensa, quando você tá fora, Brasília, que a gente encontra o presidente, que a gente encontra os deputados, ou que a gente é filho de alguém. Eu sou filho de alguém, do meu pai. Claro. Mas que Brasília é só isso. Pra fora, Brasília é só a Praça dos Três Poderes, né? Como é que você vê isso? Imagino que você é um cara bastante viajado, fez turismo, então... Como é que você vê, como é que você enxerga a visão das pessoas sobre a nossa cidade? Preguiça. Preguiça. Só isso. Muita gente... Preguiça e um pouco também da... Hoje, com as redes sociais, a preguiça aumentou. O acesso à informação aumentou, mas a preguiça também. Eu comparo o Google à piscina em casa. Né? Quando você não tem, a informação é uma piscina em casa. Quando você não tem, você... se eu tivesse... Eu ia... Mas quando você tem a piscina em casa, só, todo mundo... a informação tá ali, tão disponível, tão Google na mão, que você usa mal. Né? Mas por que eu falo que é preguiça? A gente ouve falar de Brasília todos os dias no noticiário.
todos os dias. Não tem um único dia que não se fala de Brasília. E, obviamente, o noticiário vai falar de Brasília a partir da política, mas só que as pessoas se contentam com isso. E tá tudo bem. E, para mim, basta. Então, as pessoas não conhecem Brasília porque não querem. Se você der uma googada, o que fazer em Brasília, você vai achar o Minha Brasília no YouTube, uma porrada de outros canais, podcasts, programa de rádio, sites, Instagrams, um monte de coisa bacana falando de coisa boa de Brasília, e as pessoas, se não sabem, meu amigo, é porque em pleno século XXI, claro que eu não estou falando do extremo, daquela pessoa que realmente não tem acesso, mas em pleno século XXI, se você tem acesso a um Google, você só é ignorante porque quer. Daí para frente é tudo preguiça. Porque se você quiser saber sobre, sei lá, os asturianos, você encontra. Sabe? Se você quiser saber sobre os persas do século 1000 a.C., você encontra. Você encontra qualquer coisa, cara. Menos o Lázaro Barbosa. Mas você encontra o que você... Não encontrar ainda não, né? Até a hora que nós começamos aqui não tinha encontrado, né? Então você acha o que você quiser, cara. É pura preguiça, né? E claro, você tem, por exemplo, durante anos e anos e anos, décadas, a maior emissora do país privilegiou a vida no Rio de Janeiro, em especial na zona sul do Rio de Janeiro. Sim, Leblon. Todo mundo acha que conhece a zona sul do Rio de Janeiro, você nunca ter pisado lá. Isso é verdade, é um sentimento. Todas as novelas passam Leblon e a Barra. Então, tem um pouco disso também, né? Brasília, mesmo sendo tão bonita, tão fotogênica, tão fotografável, tão filmável, tão tranquila para isso, infelizmente o cinema e o entretenimento só enxerga Brasília para falar de política. Mas Brasília tem vocação para cinema especificamente, não tem? Eu acho que Brasília tem tanta vocação para essa arte, o cinema, o teatro também, porque, cara, tem muita coisa aqui, diferentes cenários, diferentes possibilidades. Hoje, com a metrópole que o Distrito Federal se transformou, todas as realidades se encontram aqui e realmente é muito pouco explorado. Eu vejo que Brasília, na verdade, tem uma propaganda muito negativa fora daqui. Eu né? acho que Brasília tem vocação para arte, em geral. A cidade é poética. Caminhar por Brasília, dar um rolê de carro por Brasília, em especial no fim de semana, quando o trânsito está mais tranquilo. Hoje em dia, antigamente, qualquer dia o trânsito era tranquilo. Sim. Mas passear por Brasília quase tem uma trilha sonora. Sabe? Quase que dá para ouvir o cello ao fundo, junto com o pôr do sol e a voz de Vinícius de Moraes. Brasília é poética, sabe? Brasília é musical. A própria estrutura da cidade é assim. Sim. Quem gosta de estimular a própria sensibilidade e acaba se sensibilizando por coisas simples, vai conseguir enxergar poesia na cidade inteira, vai conseguir enxergar música na cidade inteira. Então, acho que Brasília é uma cidade artística por si. Né? Um museu a céu aberto, todo aquele clichê que é verdade, é clichê, mas é verdade. Você tem obras de arte gratuitas, monumentais, gigantescas, a céu aberto, dos artistas mais reverenciados no mundo, tá aqui, exposto para quem quiser ver a qualquer hora do dia ou da noite. Não vai porque não quer. Se você vir falar, não tem nada para fazer em Brasília, meu amigo, você é chato. Mas isso é uma realidade. Brasília é de graça. Brasília, cara, não é. Brasília é de graça, velho. Tá, mas aí falando disso aí, até da parte da sua formação em turismo. Brasília é uma cidade que eu vejo que a própria população de Brasília, quando eu digo a própria, não é todo mundo, obviamente, né? Mas são muitas pessoas, não conhecem a própria cidade. Claro, quando eu falo Brasília, a gente está falando plano piloto, é a parte planejada, onde se desejou existir tudo daqui para fora, daqui não, que nós não estamos no plano, mas do plano para fora, foi uma consequência da nossa cidade. Mas eu vejo que a maioria das pessoas não conhecem. Assim, nunca foram os próprios monumentos. Por exemplo, todo mundo que é de Brasília já passou no eixo monumental, já viu a catedral, já viu... Mas às vezes nunca desceu pra entrar. Mas nunca entrou, nunca fez... nunca sentou num plenário e a visitação é gratuita. Hoje a pandemia não tá rolando, mas quando não tem pandemia... Foi nunca no Panteão. Entrou no Memorial JK. Dentro da esplanada, na esplanada, na Praça dos Três Poderes, no subsolo, tem uma maquete atrás tem o Espaço Niemeyer. E assim, a galera sequer sabe a Praça que isso dos existe. Cristais, no setor militar urbano. Sim. Pouquíssima gente conhece. Ela tá lá desde 67. E é linda. E eu pegava Buriti pra fazer pipa, morar no Cruzeiro. E é feita pelo Burle Marx, né? É uma coisa maravilhosa. Burle Marx não, o Burle Marx, que é o paisagista. Que eu confundi agora com o Atos Bucão. A praça é feita pelo Burle Marx.
Mas isso não é um privilégio de Brasília. Eu já viajei muito no Brasil inteiro e é bem comum. É bem comum os locais conhecerem pouco da sua cidade. É bem comum, porque dá essa impressão de que você já conhece. Saquei. Né? Porque eu tô ali, passo ali todo dia, já fui, já levei uma avó, já levei um primo, parece que você conhece. Mas quando você para e pensa e se pergunta, tá, mas qual a história desse lugar? Quem fez? Por que essa coluna está aqui e não ali? Por que essa parede é azul e não verde? As pessoas não sabem. Cara, mas eu acho que em Minas é um pouco... Eu moro em Minas, né? Sabará é uma cidade histórica. E a sensação que eu tinha é que lá... Até porque lá é muita questão de igreja, uma arte barroca. O pessoal acaba indo na igreja, nem que seja só pro casamento, pro batizado. Mas as pessoas se conectavam mais àqueles espaços que eram históricos, onde a história de fato foi feita. O teatro, onde Dom Pedro II passou. Aqui eu vejo que as pessoas... Existe a política e grande... A cidade foi construída... Inicialmente foi pensada para a política, para abrigar essa casta. E as pessoas que são de Brasília se afastaram. Eu falo isso porque eu só fui conhecer todos esses espaços já adulto, assim. No momento que um parente veio visitar, eu falei, não, vou te levar nos lugares. Eu percebi, caralho, nem eu fui. Quase que criou-se uma rejeição, né, de nós mesmos com Brasília. Durante muito tempo isso aconteceu. O Minha Brasília faz parte de um movimento completamente desorganizado e que depois se organizou. Eu falo desorganizado porque foram surgindo diversas ações em prol da cidade, em prol de Brasília, de pessoas que nem se conheciam. E todas surgiram mais ou menos na mesma época, sabe? O Minha Brasília, o Piquenique, o Verdurão. Uma galera que não se conhecia até então. Sim. E a coisa foi surgindo. Cada um foi tendo, vou falar bem da minha cidade, vou defender a minha cidade, vou falar... E aí depois a gente foi se aproximando, falou, a gente tá fazendo a mesma coisa, velho. Vamos fazer junto. Então, assim, antes disso a gente passou um período quase que... Você falou que é fã do Alexandre Carlos, né? Fevereiro eu vou me embora de Brasília para ver o mar. Pra ver o mar. Não, fevereiro não. Fim do ano. Fim de ano, foi embora de Brasília ver o mar. Disse pra mãe que no final de fevereiro que eu vou voltar. Então tinha isso, né, cara? Que deu férias, todo mundo some de Brasília. Não tinha carnaval. Não tem nada. Hoje não, cara. As hoje pessoas mudou fazem mesmo. questão de ficar aqui. Mas quando eu era moleque não tinha carnaval. Não tinha nada. E hoje em dia o carnaval de rua de Brasília... Bombadaço mesmo. E eu gosto de acreditar que o Minha Brasília tem uma participação. Mas seu tem 0,3% ali, né, nessa história. Mas falando de Brasília, da cidade política e do Minha Brasília, eu percebi uma coisa muito interessante no seu programa, né? Você entrevistou, trocou ideia com todo mundo. E 2 entrevistas me chamaram a atenção. Acho que você até já imagina. Bolsonaro e João Willis. Caraca, como é que foi? Quando eu vi os dois, assim... Porque depois eu já tinha visto vários, mas depois fuçando, eu falei, caraca, ele conversou com os dois. Tudo bem que o Bolsonaro ainda não era... Não juntos, tá? Tudo bem que o Bolsonaro ainda não era o Bolsonaro de hoje, presidente, acho que nem candidato era ainda, né? Ele tinha acabado de ser recusado a primeira candidatura dele, que ele queria ter sido candidato em 2014. Sim. E o partido, à época, acho que ele era do Partido Liberal, não permitiu. Mas ele já era um fenômeno da internet. Já tinha passado no CQC? Já era um fenômeno. A hashtag Bolsomito já existia. E como é que foi pra você, assim, essas entrevistas com os dois? Imagino que você tem a sua opinião política específica e um dos dois deve ser meio que o contraditório do que você pensa, né? A minha opinião política, quando eu tô vestido com o uniforme de jornalista, é irrelevante. Completamente irrelevante. Por quê? Isso tem sido coisa rara, né? No Brasil. Porque o jornalista é um carteiro. Né? Você escreve uma carta para alguém, o jornalista vai lá, pega a sua carta e entrega para alguém. Só isso. Se você não gosta do conteúdo da carta, não bate no carteiro, velho. Saquei. Bate em quem escreveu, no emissor da mensagem, né? no remetente. O carteiro não tem nada a ver com isso. Então, nesse caso, Bolsonaro, João Willis, qualquer outra pessoa mais polêmica, o jornalista está fazendo ali o papel de carteiro. Óbvio, a gente direciona uma pergunta. No meu caso, gosto de fazer piada. A gente, né, provoca mais aqui, provoca menos ali. Mas eu tô sendo carteiro. E ambos foram as minhas primeiras experiências de haters. Foi? Quando eu anunciei que eu ia entrevistar o Bolsonaro, no mesmo dia que eu anunciei que eu ia entrevistar o Bolsonaro, eu perdi 1.500 seguidores. Caraca, o Brasil tá foda, velho. Porque já te associaram diretamente a ser um simpatizante. O cara só vai entrevistar porque gosta. Saquei. Quando eu anunciei que ia entrevistar o João Willis, eu perdi outros 1.000.
Eu falei, Ou mas seja, eu entrevistei o outro, caralho. Não entendem, né? Não. Mas aí o que mais engraçado é porque vira e mexe eu ainda encontro gente. Cara, eu entrevistei o Bolsonaro em 2014. Sim. O João Willis, ele seria entrevistado na mesma semana do Bolsonaro. É um cuidado que eu tenho. Sempre que eu entrevisto um lado, entrevistar o outro. E de preferência, na mesma semana, para que ninguém assista a entrevista de ninguém. Pô, interessante. Sacou? É uma preocupação que eu tenho. Mas acabou que, como eu postei uma foto que eu tinha gravado com o Bolsonaro, e a entrevista do João Willis ia ser no dia seguinte, ele cancelou a entrevista. E eu só consegui gravar com o João Willis, isso foi em outubro, eu só consegui gravar com o João Willis em janeiro. Pô, mas o cara, por conta disso mesmo, Bolsonaro, então não vou. Então ele é bolsominion também. Não, ele não falou nem isso. Não. Se você quer comparar, gente, você quer botar uma depois da outra pra comparar. Eu falei, você nem assistiu a entrevista. Você não tem como afirmar isso. Mas ele foi pessoalmente? Ele falou com você pessoalmente? Sim, falei porque eu já conheci os dois. Saquei. Eu trabalhei no Congresso. Então eu já tinha entrevistado os dois em outras vezes, sobre outros assuntos, obviamente, assuntos sobre legislação e tal. Então eu já tinha um contato com eles, já conhecia. E, cara, ambos são pessoas muito inteligentes e muito divertidas. Né? Eu acho uma babaquice, eu acho que não tem outra palavra, uma babaquice você resumir um ser humano em toda a sua complexidade em um único assunto. Eu não posso resumir quem quer que seja só pela opinião política dele. Essa pessoa tem inúmeras outras vivências, inúmeras outras experiências, inúmeras outras posições e opiniões. Eu não posso resumir fulano de ser legal ou chato, certo ou errado, só por causa de uma opinião. Eu não posso dizer que alguém é um babaca só porque gosta de sertanejo ou gosta de rock. Não posso, cara. Nós, humanos, somos demasiados complexos para sermos resumidos a isso. Eu adoro o Traje a Rigor da mesma forma que eu adoro o Chico Buarque. Você não precisa gostar de um e não gostar do outro. Claro, só porque eles têm opiniões políticas opostas. Meu amigo, quando eu comecei a ouvir Chico Buarque, quando eu comecei a ouvir o Traje a Rigor, nem Bolsonaro nem Lula existiam. Sim. Eu comecei a ouvir esses caras pela música que eles fazem. E continuo ouvindo pelas músicas. As músicas do Chico e do Roger continuam sendo músicas que me tocam. Mas tá foda isso hoje, né? Porque a cultura foi diretamente atrelada à questão política, né? Hoje, se você ouve Chico Buarque, você é petista, você come mortadela. Ou então assim, eu adorava Chico Buarque. Depois que ele começou a defender o Lula, eu parei de gostar. Porra! Que frágil você é, meu querido. Como você quer colo? Você quer abraço? Você é muito frágil. Porque você ouve Chico Buarque é pela letra que ele escreve, é pela música que ele faz. Ou você se aproximou da arte dele pela posição política. Não foi. O que me aproximou de Chico Buarque foi a música. O que me aproximou do Roger foi a música. Agora, se ele vota, se ele defende... Caguei, cara, porque ele vota, porque ele defende. Ah, mas é que eu não aguento ver ele defendendo. Então, não veja ele defendendo. Continue ouvindo as músicas, mas não veja ele defendendo. O que é um absurdo você querer acabar com a carreira de um artista só porque ele tem uma posição que você discorda. Entendi. E vamos boicotar. Porra, velho, é o emprego de uma pessoa, mano. As pessoas não entendem que o artista ele vive da arte dele. Imagina, né? Você tem lá o seu emprego no banco, na escola, e de repente você é demitido. Porque deu uma opinião no podcast, de repente. Já pensou, velho? E rola, infelizmente. O que você vai fazer? Você vai processar o cara, porque tem legislação para isso. O artista vai processar quem? As pessoas não vão consumir, né, o produto dele. Sabe? Cara, isso é de uma fragilidade, isso é de uma bobeira, mano. De verdade, assim. Eu acho que é o principal sintoma da nossa doença social, é esse tipo de atitude. De você isolar alguém ou se isolar de alguém, viver numa bolha. No meu Facebook não entra bolsominion. No meu Facebook não entra petralha. Babaca você também, meu amigo. Porque às vezes o seu colega de trabalho, que é seu colega há 20 anos, que é gente boa pra caralho, que vocês já se salvaram de perrengue um do outro, que vocês já se deram as mãos, já se levantaram, já brigaram juntos, já venceram juntos. E agora, só porque o cara tem uma opinião diferente da sua, você corta relações? Meu amigo, fala sério. E o mais interessante disso é porque provavelmente em muitos outros assuntos essas pessoas concordam, né? Eu fico imaginando assim, se você pegasse o João Willis e o Bolsonaro deixasse sozinho numa sala conversando... Sem saber que um é o outro? Dificilmente eles sairiam, se matariam, né? Mas só que hoje cada um precisa também, pra sua bolha, precisa falar, precisa manter as massas engajadas. Às vezes gostam dos mesmos filmes, torcem pro mesmo time, têm a mesma formação religiosa, ou têm o mesmo conceito de vida. Mas só que, cara, defende
defendem opiniões políticas diferentes. A merda também é porque a coisa foi colocada num pacotinho. Se você defende o Bolsonaro, logo você defende a liberação da arma, você é homofóbico, você é racista, você é genocida, fascista. Se você defende o Lula, logo você é gaysista, você é ladrão, você é maconha. Porra, velho, que pacote é esse, mano? Sabe? Que pacote é esse? É possível você ser, ao mesmo tempo, a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo, casamento gay, e ser contra o aborto. Sim. Não obrigatoriamente isso tem que estar no mesmo pacote, por mais que as pessoas tentem vender sempre isto no mesmo pacote. E não está. Eu posso gostar de determinada situação de um e determinada situação de outro. Eu posso defender determinada pauta de um e determinada pauta de outro. E tudo bem. A gente não é uma caixinha hermética em que se você é de esquerda ou se você é de direita, logo você tem toda ali uma lista de características. Mano, isso é videogame, velho. Que você já vai lá e escolhe o personagem binário que já total, tem. Né? Não é assim a vida, cara. Massa, massa. Seguinte, eu vi lá no seu canal, e uma coisa que eu acompanhei também no DFTV, o programa Entre Asas e Eixos e Minha Brasil. Como é que é o programa que passou os depoimentos dos 60 Candangos? Não, o outro. Pô, esqueci o nome, que chamava as pessoas para fazer os depoimentos. Você, inclusive, participou, gravou no Brasília Shopping, 60 Candangos? 60 Candangos. Mas num fundinho vermelho. E isso foi a sua produtora que fez, junto com. Isso saiu no DFTV também, não saiu? Não, o DFTV, a gente teve uma temporada no DFTV das entrevistas. Das entrevistas, no DFTV e na Band. O Entre Asas e Eixos, Além dos Eixos, ele sempre ficou só na internet. E é lá na produtora que a gente faz tudo isso. Cara, eu achei incrível o Entre Asas e Eixos. Eu achei incrível a maneira e a qualidade técnica do negócio. A ideia é exatamente explicar a cidade. Porque Brasília não só é desconhecida, como ela é difícil, ela é esquisita mesmo, né? Se em qualquer lugar do mundo você fala assim... Pô, velho, tô atrasado porque alagou o balão antes da tesourinha no buraco do tatu. Fudeu! Isso não significa nada em lugar nenhum do planeta. Mas em Brasília isso faz muito sentido. Né? Que é da tesourinha do buraco do tatu. Né? Do balão do priqui. Né? Aqui faz sentido. Então a ideia do Entre as Eixos é exatamente a gente brincar e explicar um pouco dos nossos lugares, contar um pouco dos nossos atrativos, nossos monumentos e tal, a história, as curiosidades e essas loucuras que só acontecem em Brasília. E, cara, dá muito certo, né? O Entre Asas já são 4 temporadas completas. E nas 4 temporadas, acho que a quarta não chegou a isso. A quarta foi agora na pandemia, a quarta deu 700 mil visualizações. As 3 primeiras deu mais de 1 milhão. Não, mas eu acho incrível por isso mesmo, porque conta essa história. Na verdade, conta muito mais o dia a dia, né? Conta o dia a dia da nossa cidade com essas questões. Eu sempre falo da tesourinha, que ninguém tem, fora de Brasília, ninguém tem. Assistam o vídeo da tesourinha no Entre as Eixos, que tá explicadinho, tá fácil. Não, é incrível. Assim, como a nossa cidade ela é característica. Algumas coisas que eu nunca entendi. Por exemplo, eu morava no Cruzeiro, casas funcionais, e tinha a parede da varanda, né, de cobodó, que chama, né? Cobogó. Pois é, eu olhava para aquilo e falei, quem foi a pessoa que teve essa ideia? Chove dentro, não sei o quê. Eu vejo que você é um cara que gosta pra caramba. Amo cobogó. Você adora, né? Eu amo cobogó. Eu acho lindo o cobogó. No apartamento que eu moro tem cobogó. E aí, quando chove, molha dentro mesmo. Mano, é melhor botar uma janela de jeito nenhum. Vai deixar. É assim que tem que ser. Eu amo cobogó. E cobogó não é nenhuma invenção nossa, né? Candanga, aqui de Brasília. São 3 arquitetos pernambucanos. Lá nos anos 30, salvo engano, do século passado. E Cobogó é a inicial dos nomes deles. É tipo... sei lá, Correia, Góes e Borges, sabe? Eles pegaram eu não sei, eu não vou lembrar o nome deles. Mas eles pegaram as iniciais e montou Cobogó, que é esse tijolo vazado. E eu acho lindo. Mas em Brasília que virou característico, né? Virou a cara de Brasília. É a cara do modernismo brasileiro, da arquitetura modernista brasileira. E Brasília é a principal referência do modernismo da arquitetura aqui no Brasil e acabou que ganhou essa expressão. Eu acho maravilhoso o Cobogó, cara. Mas você tocou num ponto aí que é polêmico. Tu falou assim, candango. Afinal, candango ou brasiliense pra galera que... Alunos às vezes me perguntam, professor, candango... E a explicação
não sei se é correta do ponto de vista... Eu não diria correta, eu diria corrente. Ok. Do ponto de vista corrente, candango quem construiu, né? Quem veio, não nasceu aqui, veio de outros estados. Brasiliense, nosso caso, que nascemos aqui. Mas eu sei que a sua interpretação do termo é diferente. Como é que é? Na verdade, a minha interpretação do termo é exatamente essa. Eu só não vejo por que separar. Qual o problema de eu ser brasiliense e ao mesmo tempo ser candango? Ah, mas como assim? Candango não é quem construiu Brasília? E Brasília está pronta? Brasília não está pronta. Se candango é quem construiu Brasília, nós temos aqueles primeiros candangos que construíram Brasília fisicamente. E nós temos nós, que podemos ser candangos também no momento que nós estamos ajudando a Brasília a ser construída socialmente, politicamente, culturalmente. É uma outra construção tão importante e de peso como a construção física, né? Quando você fala em Rio de Janeiro, você fala ao mesmo tempo da praia, do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar e do carioca, do jeito carioca de ser. Ou seja, a construção social é importante para a cidade. Tem um jeito de ser. Né? Quando você fala do paulista, do nordestino, tem o jeito, do sulista, tem um jeito de ser. Então, essa construção social somos nós que estamos fazendo agora. A cidade tem só 60 anos. Então eu defendo que somos candangos, sim, e brasilienses também. Não há nenhum problema em convivermos na mesma pessoa, candango e brasiliense. Eu prefiro candango, porque eu acho que quando a gente se assume candango, primeiro, é uma reverência aos candangos de primeira hora, aqueles que vieram nos anos 50. É não deixar morrer esse sentimento. E por não deixar morrer esse sentimento, a gente tem um enorme respeito pelo que eles são. E quando eu me defino candango, é como se eu estivesse dizendo a cada um deles: olha, meu querido, eu vou continuar o seu trabalho. O que você fez é tão bom e não pode nunca ser perdido. Então eu, como candango, faço questão de continuar o seu trabalho. Fica tranquilo que a gente está dando o nosso esforço aqui. Eu acho que é extremamente... dá para conviver na mesma pessoa brasilienses e candangos. Você acha que essa galera foi valorizada, os candangos, os de primeira ordem, como você falou, pós-construção de Brasília? Eles vieram para cá com o objetivo, eu imagino que o plano original deveria ser: galera, vem, constrói e por favor, porque aqui nós temos um objetivo claro, que obviamente, não sei se por ingenuidade ou simplesmente porque era uma coisa totalmente nova, né? Você acha que essa galera foi valorizada do ponto de vista social, pós-construção de Brasília? Eles conseguiram se estabelecer e tiveram ali o merecido valor do próprio governo para qual eles trabalharam? Acho que sim e não. Sim, porque a gente está aqui no Guará gravando hoje. Guará, Gama, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, todos foram construídos para abrigar eles. Todas. Né? Foram construídos Sobradinho para abrigar eles. Os construtores que decidiram ficar. Então, não deixa de ser uma valorização. Olha, você não estava previsto, mas você decidiu ficar, você ganhou seu terreninho, você ganhou seu lote, está aqui. Ah, poderia ter sido mais valorizado? Poderia ter colocado eles, instalado eles ali em Brasília mesmo, nas asas. Mas aí o planejamento já ia morrer no primeiro ano, né? Que já começou a morrer no primeiro ano, porque o presidente seguinte do JK, que foi o Jânio Quadros, odiava Brasília. E odiava publicamente. Ele falava que por ele a capital jamais teria saído do Rio de Janeiro. Então, durante o governo de Jânio Quadros, por exemplo, nenhuma obra inacabada da inauguração foi acabada. Porque o Jânio cagou e andou para Brasília. Então, o próprio planejamento já começou a sofrer daí. Imagina se a gente ainda dá golpes maiores. Então, eu acho que sim e não. E acho que durante um bom tempo, como todo adolescente, quando Brasília vivia a sua adolescência, eu acho que agora somos jovens adultos, sim, mas quando Brasília vivia a sua adolescência, a gente esquece um pouco das origens também, assim, como todo adolescente, né? Que adolescente não acaba tendo vergonha do pai, né? Não acaba negando a presença e a importância dos pais na sua vida, na sua criação. E depois, num caminho natural, a gente volta aos pais a perceber a importância deles. E eu acho que essa volta tem acontecido, assim, de uns anos para cá. Cada vez mais essa galera tem sido revisitada, sim, e tem sido realmente levada em consideração o que eles pensam, o que eles viveram, quem eles são e o que fizeram para a cidade. Mas eu acho que durante um tempo, sim, é uma galera que foi deixada de lado, mas eu acho que é natural do desenvolvimento da cidade.
E o seguinte, Brasília hoje, né? Temos aí 60 anos, um pouco mais de 60 anos de vida. O que você espera da nossa cidade, inclusive do ponto de vista físico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do imaginário da cidade, mas também do ponto de vista físico? O que você imagina para a nossa cidade para os próximos 50 anos, 60 anos, quando a gente completar 100 anos? Como é que você quer? Provavelmente você ainda vai estar vivo aos 100 anos da cidade. Talvez. Como é que você imagina ver essa cidade? Eu imagino que a cidade... Eu espero que a cidade mude muito pouco. Seria meu sonho. Uma vez eu vi um reitor de uma universidade muito antiga, muito conhecida, dizendo o seguinte: quando a gente visita uma cidade depois de muito tempo, a gente vai atrás de saber, a gente se encanta com as coisas que mudaram, com as melhorias, com tudo aquilo que a cidade modernizou. Quando a gente visita uma instituição tão antiga quanto aquela, como aquela universidade, tudo que a gente quer é que ela não tenha mudado nada. Porque ela precisa ter essa presença histórica, né? Ela precisa não mudar. Eu acho que Brasília é isso. Se a gente começar a construir coisa no gramado do eixo monumental, começar a permitir as invasões nos comércios locais, começar a permitir que os blocos residenciais coloquem grades em volta, começar a descaracterizar o plano da cidade, que já foi bastante descaracterizado, acho que Brasília perde tudo que ela tem de único, tudo que ela tem de mágico, né? De que você, quando pousa em Brasília, parece que você está em outro planeta. Tá em realmente... Yuri Gagarin falou isso, né? O Ziraldo, na primeira edição do Pererê, que é a revista mais conhecida que lançou o Ziraldo para o Brasil, na primeira edição, o Pererê vai a Marte. Só que o desenho, a arquitetura de Marte é Brasília. Brasília. E é isso, cara. A gente está em outro planeta. Então, imagina se a gente perde isso. Né? Você acha que então é importante o tombamento da cidade, por exemplo? Toda essa... Não poder construir mais um andar e tudo mais? Muito. Eu sou xiita com isso. É mesmo? Nem museu... Você não acha que precisa se adaptar à sociedade que evolui do muro também? Fora, do muro para fora. Igual Paris. Mas isso não limita o crescimento? Porque isso acaba segregando no sentido que quem está aqui vai estar aqui e não sairá mais, porque tudo vai se valorizar. E qual o problema? Quem está fora não vai chegar. E qual o problema? Por que em vez de você ter o sonho de morar na Asa Norte, você não resolve tornar o Guará melhor? Qual o problema? Né? Qual o problema de melhorar o Riacho Fundo? Em vez de o pessoal do Riacho Fundo ter como sonho morar na Asa Sul, não. O sonho é morar no Riacho Fundo, porque vai ser uma cidade bacana, uma cidade mais moderna, uma cidade bem cuidada. Em vez de largar todas as outras cidades do DF para cuidar só de Brasília, porque Brasília é o sonho... Não, tem que cuidar das cidades. Isso não é um trabalho do governo apenas. É do governo também. Mas o principal trabalho é das pessoas. Sim. Quem cuida do parquinho da sua quadra é o morador da quadra. Não quem picha o muro também é o morador. É o morador. Então quem deveria cuidar para que o muro não fosse pichado são os outros moradores que não querem que o muro seja pichado. Em vez de falar, tá tudo pichado, o governo não faz nada, meu amigo. Foi o governo que pichou? Foi o governador que saiu da casa dele e veio aqui pichar essa merda? Não foi. Então, cara, cuida da sua cidade, velho. Cuida do parquinho da sua quadra, porque é o seu filho que usa o parquinho. Não deixa o parquinho lá abandonado, esperando 10 anos até que a nova CAP decida. Não, cara, você pode se juntar 5 moradores e 3 pregos na mão, velho, e um martelo, você conserta o parquinho da sua quadra. Eu falei isso que eu já fiz isso na minha quadra. Sabe? Foi exata essa discussão. Mas o parquinho tá todo... E eu nem tenho filho. O parquinho tá todo fodido e a prefeitura da quadra não faz nada e a gente precisa fazer alguma coisa, fazer um manifesto. Abaixo-assinado. Eu falei, velho, que tal a gente juntar num domingo, todo mundo, quem tem ferramenta em casa, a gente desce e conserta o parquinho. Cara, foi feito isso, velho. O parquinho tá lá cuidado. E as crianças passam a cuidar porque elas participaram da reforma do parquinho. Eu acho que é isso, cara. Paris é a cidade que mais arrecada no planeta com turismo. É o maior destino turístico do mundo, é Paris. E como que Paris fez isso? Em 1900, Paris passou por uma grande reforma, né? A reforma do Hasselmann, que foi um urbanista e tal, que ele padronizou a cidade. Paris tem 5 andares, todo ali dentro do que era Paris murada, né? E preservou tudo isso. Então tem uma área delimitada de Paris, são 9 distritos. Tem uma área muito delimitada. Dali para dentro, nada muda. Nunca. Dali para fora, façam o que quiserem.
Então, quando você está no centro de Paris, você olha lá longe, tem prédios altíssimos, espelhados, porque eles já estão fora do limite. E ali ali é o lugar de experimentação mesmo. Mas dentro de Paris, Paris precisa ser preservada, porque ela arrecada muito dinheiro sendo como é. E é muito rentável Paris ser como é. Assim como Brasília poderia ser muito rentável sendo como é, como foi pensada. Sabe? É uma cidade que de tão moderna... mas parou no tempo. Parou no tempo, velho. Como é que uma cidade que parou no tempo está 100 anos à frente de todas as outras? Que bom que ela parou no tempo no futuro, né? Porque é o único tempo que a gente conseguiu parar. Que a gente, em termos de urbanismo, de organização, de limpeza, a gente ainda está anos-luz à frente das outras capitais brasileiras. Sério? Porque assim, a sensação que eu tenho é que Brasília, a modernidade dela hoje... Quando eu falo Brasília, vou estender, né? Distrito Federal como um todo, mas incluindo a Asa Sul e a Asa Norte. Eu sinto que Brasília ela é muito moderna na arquitetura, na ideia. Modernista, né? Mas ela não é moderna nos serviços, por exemplo. Eu acho que nós somos precários demais no transporte público, em todo o Distrito Federal, incluindo o plano piloto. Nós somos muito precários na reciclagem, nós somos precários na recolher o lixo, na distribuição de energia, na internet. O que eu sempre falo para as pessoas, talvez como é que eu penso Brasília? A pergunta que eu te fiz. Para mim, Brasília deveria ser a mistura de duas cidades. Nosso Lar e Wakanda. Brasília deveria ser a mistura de Nosso Lar com Wakanda do ponto de vista místico, do ponto de vista da modernidade. Brasília deveria continuar incentivando a modernidade para todos os 4 cantos do quadrado. Cara, mas pensa o seguinte. Você falou transporte público. O que é que eu e você podemos fazer em relação ao transporte público? O transporte público é monopólio do poder público. Eu não posso fazer nada. E aí a gente começa a confundir o que a sociedade pode fazer, o que o poder público pode fazer e que o poder público não deve fazer. Né? Não é porque o poder público pode decidir construir no meio do eixo monumental? Pode. Vai construir o Museu da Bíblia aí? Pode. Pode construir uma torre ali, nova, se quiser. E aí, cara, tudo que Brasília poderia ganhar, principalmente com visitação, com venda de história, perde. Então, acho que Brasília tem que se manter do jeito que é. Isso não impede as modernizações todas. Só que aí a gente vai entrar num outro debate, que dá um outro podcast, que é como Brasília foi vendida, literalmente, para governo populista. Né? De criar 500 mil cidades e vocês que se fodam. Né? Eu criei, olha que legal, você agora tem um lugar onde morar, mas só que se fudeu, querido, porque no lugar onde você vai morar não tem água, não tem luz, não tem segurança, não tem porra nenhuma. Em vez de aproveitar que Brasília foi pensada e continuar pensando. Mas não. Essa ideia de que vamos crescer, vamos modernizar pra cagar, já tá bom, velho, já é bom. Vai pra Salvador, vai pra Belo Horizonte, vai pra Porto Alegre e vê como é sujo. Brasília não é sujo, cara. Mesmo os lugares mais bagunçados de Brasília, tá tudo bem em relação aos grandes centros, que são muito mais sujos, muito mais desorganizados. Quando você fala em Brasília, especialmente plano piloto, aí sim, cara, a gente está vivendo em Copenhague, sabe? Em relação à organização urbana. Para que perder isso? Em vez de levar isso para as outras cidades, não. A gente quer tirar daqui, isso. Não, pô, vai ficar todo mundo igual. Já tem, porra. Então não destrói o que está aqui, não. Vamos tentar usar esse exemplo para outras cidades. Um pensamento de Juscelino para todas as satélites. Inicialmente dentro do DF, depois, né, tudo bem. Assim como eu sou contra, não sou contra, né? A palavra contra parece que é uma bandeira e tal, mas não é, não. Assim como me incomoda quando trata Brasília como o DF todo. Te incomoda, que agora é lei, né? Agora já é lei distrital, todo mundo que nasce no quadrado é Brasília, né? Não é mais distrito federal. Você pode se chamar de brasiliense, ser de Brasília, sendo do Riacho Fundo, do Cruzeiro, de qualquer lugar. Isso é de uma perda de identidade gigantesca. Daqui a 20 anos, o que vai ser Ceilândia? Quem vai ser o ceilandense? Já que o ceilandense deixou de existir. Isso é de uma perda de identidade. Em vez de reforçar que quem nasce em Ceilândia é ceilandense, em quem nasce no Gama é gamense, e essa pessoa passe a ter orgulho de ser gamense. Você é de Brasília? Não, eu sou do Gama. É muito diferente, velho. São Paulo passou por essa experiência. São Paulo cresceu e criou-se a grande São Paulo. Santo André, São Bernardo, São Caetano. Há 20 anos,
Era tudo São Paulo. São Paulo. Grande São Paulo, grande São Paulo. Hoje em dia, vai em Guarulhos e fala que Guarulhos é grande São Paulo. Pra ver se você não leva um supapo na orelha. Guarulhos é Guarulhos, mano. Santo André é Santo André. E não tem essa de ser grande São Paulo. São Paulo é aquilo ali. Eu aqui sou Santo André. As cidades se misturam, claro. Crescer não se misturam. Mas Santo André é Santo André. Então eu acho que em Brasília deveria ser exatamente reforçado esse orgulho de ser de onde você é. Eu sou do Riacho Fundo. Eu sou de Sobradinho. Eu sou do Paranoá. Porque isso vai me fazer cuidar da minha cidade. Isso vai me fazer querer que a minha cidade seja melhor vista, seja mais limpa, seja mais segura. Por quê? Porque, cara, é um sentimento de pertencimento. Eu faço parte disso aqui. Mas quando você tira esse sentimento de pertencimento, qual o futuro esperado? É que perca-se a identidade completamente. E aí, daqui a pouco, qual a diferença entre Ceilândia e Taguatinga? Já que geograficamente não há. Não há nenhuma. Né? E aí? Qual a diferença entre Vicente Pires e Taguatinga? Uma pista? Que é a diferença hoje, né? O pistão norte só. Não, cara, você tem diferenças. Você tem diferenças no jeito de viver, tem um monte de diferenças. E por que não exercitar isso? Isso não significa que eu vou excluir o cara da outra cidade de forma nenhuma. Eu só vou ter orgulho de quem eu sou. E muito orgulho de quem eu sou. No Brasil, a gente vive um pouco isso de forma mais clara, porque nós somos o único país do continente que falamos outra língua. Sim. Então, independente de que lugar você é daqui... Você... Mas imagina Uruguai e Argentina, que estão ali separados pela foz de um rio só. Como é que aquelas duas comunidades se diferenciam entre si? Já que eles falam a mesma língua, eles têm as mesmas cores nacionais, eles se diferenciam entre si pela essa construção social e cultural. O argentino é isso, o uruguaio é isso. Isso não nos torna inimigos, apenas nos torna orgulhosos de ser quem eu sou. E me faz cuidar, me faz ter orgulho do lugar que eu sou e tal, por mais que o meu vizinho seja muito parecido comigo. E no caso deles isso é muito claro. Né? Aqui no DF a gente tem essas questões. Então eu acho que sim, cara. Brasília é Brasília, DF é DF. E não uma lei meramente eleitoreira de um bando de inútil. Porque vamos combinar, a nossa Câmara Legislativa é inútil. Eu tive essa conversa semana passada. Eu acho a Câmara Legislativa tem que existir, mas o jeito que ela funciona... Tem que existir o cacete, velho. É inútil. Não, poder desse jeito, mas desse jeito não tem que existir. Aqui em Brasília eu vejo nem representatividade na... 80% das leis são inconstitucionais, são agora derrubadas. teve o SUS do cachorro agora. Sabe? É um absurdo, cara. É inútil. Tem que existir uma representatividade do povo? Eu acho que tem que existir. Não dessa forma. Porque do jeito que existe... Eu não acho que a Câmara Legislativa represente... Eu não consigo ver identidade entre a maioria, tá? Entre a maioria dos deputados distritais. Eu não sei nem de onde eles são. Aquela história que você acabou de falar. Eles são do Gama, do Valparaíso, do Recanto das Emas. Eles parecem que são pessoas com mais influência financeira e tudo mais que se elegem. E o DF é pequeno demais, bicho, para você ter um deputado do Gama. Por que não eleger 24 deputados, os 24 preocupados com o DF? Olha a força que a gente ia ganhar. Mas não, aí você tem um cara lá no curralzinho dele aqui, o outro no curralzinho dele ali. Fala sério, né, cara? Século XXI, por favor. É isso aí. Daniel, queria te agradecer demais, assim, foi uma conversa muito bacana e que está me fazendo aprender bastante. Eu com certeza vou rever esse papo muitas vezes antes de postar para poder aprender muita coisa. Você é uma referência de toda essa área. Como eu disse no início, muito obrigado por ter aceitado da forma que você aceitou. Para quem não sabe, eu mandei uma mensagem para ele no Instagram, ele respondeu assim, pouco tempo depois, claro, vamos fazer. Eu acho que não tinha nem visto o que era e topou. E isso é um negócio difícil. Para quem está começando, fazendo um podcast, como você eventualmente passou lá no Minha Brasília, de convidar, me manda o link, deixa eu ver. Cara, que bacana a sua postura. Obrigado demais. Valeu mesmo. Eu que agradeço, cara. De verdade. É sempre bom poder falar da cidade. É aquilo que eu falei lá no começo. E papos inteligentes, eles rendem bem. Isso é muito legal. Valeu. Pro pior aluno da escola, até que agora eu tô com um papo inteligente. Eu fui o pior aluno da escola há muitos anos. Valeu, galera. Então é o seguinte, todos os links aqui lá pro Minha Brasília, pro Instagram do Daniel vão estar aqui na descrição. Se inscreva aí, segue lá o Minha Brasília, tanto no Instagram quanto no YouTube. E não deixe de se inscrever aqui no Quadradinho Podcast, seguir lá no Instagram, Quadradinho_podcast, que eu não sei se alguém já tinha essa ideia, que eu tive que colocar um underline, porque já existia
mais ou menos esse tipo. Valeu, galera. Obrigado. Pede pra galera se inscrever. Você tem autoridade na parada. Minha Brasília. Primeiro se inscreve lá. Se quiser acompanhar no rádio, eu tenho um programa de rádio na 101,7 FM todos os dias, segunda a sexta, às 13h30. Vai pra internet também, né? Também pelo YouTube da Mais Brasil News, que é a rádio. Em Brasília era executiva, né? 101,7, hoje mudou de nome, é a Mais Brasil News. Então tem um programa lá de jornalismo que a gente bate um papo. E aproveita e se inscreva no _DF, @_DF. E marca o sininho. Underline podcast, mas... Como é que é? No Instagram, _podcast. Aí, ó, eu aqui falando DF. Aí agora você corta e edita. Não, vai assim mesmo. Aproveita e se inscreva no @_podcast. Isso aí. Marca o sininho, @_podcast. Marca o sininho para receber as atualizações. Lá no YouTube é só Quadradinho Podcast. Não sei por que tinha diferença, mas foi assim. Galera, muito obrigado, Daniel, mais uma vez. Obrigado aí pela sua presença. Foi um papo inspirador. Valeu demais. Velhinho. Valeu, galera. Tamo junto. Falou.